Mais um domingo, mais uma live, coisa boa. Já vou acenando aqui pro pessoal que vai entrando. Hoje a nossa live vai ser super especial, como todas as outras, claro. Mas hoje a gente vai conversar sobre tudo que acontece lá atrás, né? Sobre a nossa relação entre pais e filhos, a importância, os limites, tudo isso que é tão importante para nossa formação e para a gente se tornar as pessoas que nós somos hoje. E para conversar comigo hoje vai ser a psicóloga Luana Malessa, que eu já vou até chamá-la agora para a gente bater um papo e, e esclarecer, né, esse tema aí tão importante. Principalmente para as pessoas que têm filhos, podem para os pais, para quem tem filhos, que é muito interessante, posso garantir para vocês. Deixa eu subir aqui. Oi, Luana, Olá, boa bem-vinda, noite, Sheila. Tudo bem? tudo. Então, Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. eu que agradeço, principalmente para a gente poder tratar aqui, né, desse tema tão legal, tão importante, que aborda a relação entre pais e filhos. Hoje em dia, a gente percebe que mesmo com a informação abundante nas redes sociais, é sempre bom a gente ter um profissional, né, que possa nos dar um respaldo sobre os limites, as relações com nossos filhos. E então, por isso que eu quis que tu viesse aqui para a gente trocar essa ideia e debater aí. Chegaram algumas perguntas, mas primeiro, assim, eu gostaria que tu desse uma geral, assim, nesse tema, por favor. Tá bem, tá bem. Cada vez mais, assim, Sheila, os pais me buscam, então, no consultório, justamente para falar sobre a dificuldade que eles estão percebendo nessa relação, né? O quanto dão de limites, o quanto dão de afeto, principalmente em momento de pandemia agora que a gente está passando, em que as crianças estão mais em casa, os pais em home office, enfim, não tem escolas abertas, a maioria pelo menos, né? E dependendo da idade também. Então, assim, essa é uma dificuldade muito recorrente. Então, as queixas são sempre relacionadas a isso, também comportamentos com os irmãos, a questão de ter que dizer muitos nãos para ver os amigos, dos colegas. As crianças já estão impacientes, né? Isso já é difícil para nós, adultos, né, Sheila? Imagina para as crianças entenderem e se ajustarem nessa nova configuração. É verdade. Eu imagino que realmente dentro de uma casa, né, onde tem geralmente crianças pequenas, se torne muito difícil e até desenvolver a paciência, a tolerância, tanto para os pais quanto para os filhos, né, Luana? Isso é bem difícil, né? Com certeza. E eu acho que no mundo muito imediatista que a gente está também, que a gente quer tudo para ontem, que a internet está aí cheia de informações, como tu disse, assim, né? E que as crianças estão cada vez mais espertas, inteligentes. Então, assim, talvez aqueles joguinhos, né, da nossa época não chamem tanta atenção. Então, como que os pais também vão dar essa questão do limite, né, de uso de videogame, computador, celular? Então, isso está muito difícil, assim, muito em voga no momento. Já de antemão, Luana, eu quero te perguntar o seguinte: o uso de tablets de celular para crianças abaixo dos 5 anos, o que que tu acha assim disso? Eu acho que a gente tem que dar liberdade para as crianças, sempre limitando essa liberdade. Eu acho que a gente pode tudo, as crianças também, desde que monitoradas pelos pais, desde que os pais tenham um controle de tempo e do que elas estão acessando. Então, colocar no YouTube, enfim, a questão ali da idade, limitar isso, e também participar com as crianças. Muitos pais não sabem o que as crianças acessam, o que os jogos propõem e fazem e falam.
né? Então, assim, tentar interagir também nesse momento. Se mostrar interessado, né? Perguntar, ah, pois é, filho, que jogo é esse? Deixa o pai entender, me mostra como é, o que que tu gosta, com quem que tu jogas. Então, assim, hoje em dia também pode jogar com pessoas do mundo inteiro. Daqui a pouco as crianças estão compartilhando ali informações pessoais, né? Enfim. Então, eu acho que tem que ter um cuidado sempre e limitando o tempo de acordo com a idade, né? Até porque a tela ali sempre na frente dos olhos e por horas, em todos os dias, com certeza prejudica. Até para nós adultos, né, Luana? A gente se acostumou a ter uma visão de mundo de 20 centímetros do nosso rosto. Então, muitas vezes, muita coisa no mundo passa despercebido a nós, porque nós não estamos mais acostumados a perceber o mundo, né? A gente Sim, percebe muito mais é a tela do telefone e o mundo que passa ali dentro. com certeza. Com E certeza. então muita coisa passa assim sem a gente perceber. Às vezes a gente pensa assim, nossa, isso aqui eu não tinha visto. E às vezes aquilo ali você já passou inúmeras vezes por aquilo ali. Exato. Mas eu vou fazer assim, Luana, para a gente fazer um pouco diferente, porque esse assunto ele é muito pontual, né, para cada família. A gente pode ir norteando essa nossa conversa com as perguntas, porque aí a gente vai falando, né, em cima de cada pergunta, pode ser? Claro, não tem problema, pode ser. Tá, então assim, ó, minha filha tem 4 anos, fica emburrada quando não faço o que ela quer. Como agir? Tá. Essa pergunta é legal para eu poder, inclusive, introduzir, Sheila, a questão do afeto e limite, assim, né? Como é que a gente vai, então, conseguir balizar os dois, fazer com que eles sejam da mesma, que a gente apresente para a criança da mesma forma. Então, talvez, nessa questão, o afeto, talvez nessa família, seja mais presente do que o limite, né? Então, assim, talvez os pais utilizem um tom de voz inadequado. Como é que é solicitado esse limite? Como é que é falado para a criança que ela não pode fazer? Será que, meu filho, não faz assim, a mãe está te pedindo? Mesmo o tom que utiliza para um afeto, para dizer, meu filho, a mãe te ama muito. Meu filho, como tu é esperto. Então, assim, talvez um tom de voz inadequado, uma insegurança também por parte dos pais, porque muitos pais, Sheila, têm medo de dar o limite para a criança, com medo de não, assim eu vou estar podando as potencialidades do meu filho, assim eu não vou estar deixando ele se expressar, é o jeito dele se expressar. Então, assim, muitas vezes também tem essa insegurança por parte dos pais. E aí essa segunda pergunta já vem costurada nessa. Como punir sem ser rude? Existem dois tipos, né, que a gente chama dentro da psicologia da gente poder educar ou explicar as coisas para as crianças, o que, que elas podem e não podem fazer. Ou a gente age por indução, ou a gente age explicando, ensinando. Como é que é a indução? Se tu não fizer isso, eu não vou gostar de ti. Tu vai fazer porque eu quero, porque eu tô mandando. Então a criança age por medo. Ela não age por respeito, ela não age porque ela entende por que que ela pode ou não pode fazer. Quando a gente ensina e explica, e não é uma vez só nem duas, são milhares de vezes, porque a criança também aprende pela repetição, a criança vai conseguir fazer associações, inclusive. Ah, sim, da outra vez eu fiz isso, então eu me dei bem. Da outra vez eu não fiz assim como a mãe me falou, me deu a dica e eu me dei mal. Então, assim, muito melhor é a gente explicar, avaliar junto com a criança, inclusive, as possíveis consequências daquilo, né? Ah, meu filho, pois é, eu acho que se tu for por esse caminho, o que tu acha que pode acontecer, né? Avaliar junto, a gente às vezes menospreza a inteligência também das crianças e não avalia com elas, a gente só impõe, né, e não escuta. Então, nesse caso, eu acho que seria legal avaliar junto, né, com essa criança, poder escutá-la e chegar num consenso às vezes, né? Claro, claro. Não seria então na base da ameaça, assim, né? Da punição, da ameaça, não explicando, né, com afeto e impondo os limites também, mas Claro. assim, a ameaça gera medo, o castigo gera medo, né, e não respeito. Essa pergunta aqui, Luana. Uma criança que só fica parada no colo dos pais. Como fazê-la entender que não?
Ah, Sheila, vai, vou perguntar, quem foi que acostumou a criança no colo, né? Então, assim, a gente às vezes responsabiliza as crianças por atitudes nossas. Ah, porque o fulano é assim, porque meu filho só para no colo, meu filho não aceita não. Mas qual é a nossa participação nisso, né? Então, talvez, né, para essa pergunta, trabalhar as questões assim de autonomia, de estimular mais a criança a fazer coisas diferentes, né? Eu não sei qual é a idade da criança, mas assim, de brincar mais, interagir, correr no pátio, se for casa, inventar brincadeiras, pesquisar na internet, assim, tem muitas coisas legais, muitas ideias, né? Então, assim, do que fazer, ou até postergar, assim, ah, tá, a mãe já pega no colo, mas vamos fazer tal coisa primeiro. Quanto mais conseguir estimular, mais essa criança vai conseguir entender que talvez a segurança que talvez ela busque nesse colo esteja em outras coisas também. Não só no colo, né? No brincar, no ir tomar banho, também ela pode se sentir segura em tantos outros momentos. E uma criança birrenta? Como lidar quando uma criança fica com birra por algo que lhe foi negado, assim? Tá. É importante entender, Sheila, que a birra, assim como outros comportamentos, fazem parte, obviamente, da infância. E a gente precisa analisar quando a criança está fazendo uma birra, ela está demonstrando algo que ela não está confortável, assim, né? Alguma coisa não está muito bem. Então, assim, bom, por que que aconteceu a birra? A gente às vezes analisa só aquela situação pontual, mas não volta um pouquinho, inclusive como tu comentou hoje, assim, a gente está abordando lá do início, então, da nossa infância, né? O que que é negociado, por exemplo, com essa criança? Ela só ouve não, ou ela ouve muito não, nunca é negociado nada, por exemplo, ah, hoje eu quero sair para tomar sorvete. Ah, filho, talvez hoje não vai dar, mas a gente pode fazer uma outra coisa legal. Dá mais uma opção aí, escolhe alguma outra coisa para a gente fazer. Ou o adulto dá uma opção, a criança também dá outra. Então, assim, tem coisas que são negociáveis e tem coisas que a gente não pode negociar. Por exemplo, ah, não estou afim de estudar, não quero ir para a escola, enfim. Tem coisas que a gente não vai poder negociar, porque é preciso, é necessário, mas tem coisas que a gente pode negociar. E a criança se sente muito validada, muito empoderada quando ela é ouvida, quando ela faz parte dessa família, quando ela pode falar dos sentimentos dela, que ela tá brava, que ela tá triste, que ela tá feliz, que ela tá cansada, né? Então, assim, vamos escutar mais também, não só julgar e criticar. É o processo de inclusão já desde a idade, né, inicial. Aqui, Com voltando ainda na pergunta anterior, tem uma pergunta aqui que diz assim, ó, no caso do colo, largar e deixar chorar, seria uma opção ou isso seria traumatizante? Eu acho que assim, começando pelo fato de que a gente sempre precisa também se colocar no lugar dessa criança. A gente gostaria de ficar chorando, mesmo a gente adulto, assim, né? E não ser respaldado por ninguém quando a gente está chateado, quando a gente está pedindo por alguma coisa e essa outra pessoa não atende o nosso pedido, né? Então, assim, a gente não tem ninguém ali para nos dar um colo, um apoio nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que deixar chorando, deixar o dia inteiro de castigo, isso são coisas que podem ser traumatizantes, mas antes de qualquer coisa, assim, eu acho que é muito negativo para a criança vivenciar isso. Tem outras formas da gente poder abordar, né? Então, assim, claro, não é que botou no chão, chorou, então pega de novo no colo. É como eu falei, vamos tentar distrair com outras coisas, enfatizar essa autonomia e estimular a criatividade, inclusive, da criança e a nossa, enquanto adultos, que também não é fácil, claro, ainda mais nesse, né, entrando no segundo ano de pandemia, então, assim, tem pais que não sabem mais o que fazer, né, para conseguir lidar ali com o dia a dia, mas eu acho isso, assim, não, a gente não precisa entrar nos extremos, não vamos dar colo 24 horas e não vamos deixar chorando também. Sim. Tem uma pergunta aqui que diz assim: nós, pais, somos os maiores exemplos dos nossos filhos. Sendo assim, podemos moldar o caráter deles quando criança, dando nossos exemplos? Porque vejo muitos adultos se desviaram de tal criação.
sim, nós somos os modelos, né? Os pais, os adultos, os professores, enfim, os tios, né? São Eles se modelos. espelham por si só, né, Luana? Exatamente. Então, assim, sim, eu acho que sempre a gente está em busca do nosso melhor. Eu sempre digo para os pais que os pais são os melhores pais que eles podem ser, né? Os pais querem sempre o bem dos seus filhos, eles estão sempre em busca do melhor. Então, não existe o certo e o errado. Bom, talvez os pais naquele momento tiveram uma atitude inadequada. Vamos tentar rever isso, vamos tentar fazer de forma diferente, né? Então, eu acho que isso é importante, essa autoanálise também, para que sim, para que a gente possa dar esse modelo mais positivo para as crianças, né? E porque não é porque uma vez ou duas, ou enfim, a gente cometeu erros ou atos inadequados, que a gente então não pode voltar atrás e tentar melhorar. Claro. O Jefferson aqui está perguntando assim, ó, criança de 6 anos, ansiosa, comendo roupa, fica mastigando a roupinha, né? Como melhorar e tirar esse hábito? Primeiro perguntar para a criança, né, por que que ela está fazendo aquilo? O que que leva ela a mastigar a roupa? Então, assim, talvez esse ato da mastigação e por ela estar ansiosa com alguma coisa que talvez ela não consiga ter expressado ainda, obviamente esteja levando ela a esse comportamento, mas vamos questionar, vamos perguntar, vamos ver de que forma também a gente pode talvez substituir esse comportamento. Sheila, eu também gostaria de dizer que tudo que a gente está falando aqui, o que eu estou trazendo e que tu está me perguntando, eu estou falando de uma forma bem geral, né? Isso precisa ser avaliado, obviamente, a cada caso, enfim. Então, não é uma receita de bolo. Cada criança é uma criança, cada família é uma família, e isso é importante também de ser enfatizado. Então, obviamente que de uma forma bem geral, assim, ou mais superficial, é o que a gente está conseguindo aqui fazer hoje, né? Trocar informações. Sabe, Luana, que eu lembro que eu sou a filha do meio, né? E eu lembro que quando nasceu a minha irmã menor, eu fiquei assim. No primeiro momento eu achava que fosse uma boneca. Mas depois, Ah, no segundo momento, eu fiquei com uma raiva dela. Mas era uma, eu não sei explicar que raiva era essa. Enfim, mas chegou uma pergunta aqui parecida que diz assim, ó. Percebi que minha filha mudou depois do nascimento da irmã. Por que que isso acontece? tá. Então, assim, com a chegada de um novo irmão, de uma nova irmã, esse filho mais velho ou do meio, enfim, se sente muitas vezes excluído, né, rejeitado, porque a família está dando atenção total para aquele bebê que chegou. Os amigos da família também chegam em casa, ah, eu trouxe um presentinho para o fulaninho, e para o outro filho maior, não, ele não tem mais a graça, né? Agora é o bebê que está ali chamando a atenção. Então, pode ter ciúmes, pode ter essa raiva que tu disse que nem sabia por quê. Claro, as pessoas estão todas focadas no bebê. Então, assim, legal para a família tentar incluir cada vez mais esses filhos ou esse filho mais velho também. Participar mais, ajudar a mãe e o pai ali na função de troca de fralda, de dar papá, enfim. Então, de brincar, o que que gosta no maninho, o que que não gosta no maninho também, né? Não precisamos enfatizar só as coisas boas, vamos ouvir, porque talvez a criança até diga, ai, não, não gosto, porque tudo é pra ele. Ai, não, tô com raiva do mano. Ai, tô com ciúme. A gente menospreza às vezes, mas as crianças falam quando a gente dá abertura, assim, sabe? Mais ainda do que a gente imagina. Então, vamos tentar incluir mais, fazer essa criança participar mais também dessa função com o humano e sem humano. Ter momentos também só com o filho mais velho, em que, obviamente, os pais vão se dividir, talvez, né? Mas, assim, que a criança continue se sentindo pertencente e única, como ela de fato é. Cada filho é único. Tem outra aqui que diz assim, ó, não consigo impor limites no meu filho. Ele tem 5 anos. Quando eu falo, ele fica me olhando e rindo. Tenho que contar até 10. Tá. Como será, Sheila, que os pais reagem quando a criança fala com eles também? Será que esses pais também riem de algumas coisas dele? Também debocham, assim, de algumas coisas que ele faz? Como será que o adulto se comporta, né? Será que essa criança talvez não se sente validada pelas coisas que ela fala, pelo que ela quer brincar?
Ai, não, nunca tem tempo. Ai, deixa de ser bobo, né? Então, assim, vamos tentar novamente olhar para a gente, como é que o adulto está se comportando. Pode ser que não sejam os pais, pode ser até ou a questão da escola, ou enfim, não sei também. Ah, não, 5 anos, né? Falou, 5 anos? Sim, sim. É, 5 anos. Mas, enfim, vamos tentar ver que movimentos adultos também fazem e de explicar para a criança que tem momentos para a gente, tem momentos que a gente fala sério, né? Então, assim, quando é não, quando é limite, vamos tentar abordar isso de outras formas. É que quando também aquilo se torna, quando a criança está num ambiente e aquele ambiente ele é cerceado por não, por chamar atenção e não pega e não vai e não faça e não faça, aquilo se torna tão maçante, tão cansativo, né, que a criança extrapola de um outro jeito e ela passa a não prestar atenção no que é um não taxativo. Exato. Então, Sheila, eu gostaria de falar um pouquinho, então, sobre a questão do afeto e do limite, assim, que eu preparei aqui para a gente conversar claro, hoje, né? Então, o que que eu gostaria de explicar, assim? O que que é o afeto e o que que é o limite, né? O afeto, obviamente, são os momentos lá de carinho, né, de amor, de fornecer a segurança para a criança também, né, de que ela pode confiar nos pais, de que a casa é um ambiente seguro, né? Então, tudo isso permeia a questão do afeto. A questão do limite é quando a gente proíbe ou nega as coisas para as crianças, porque talvez podem colocá-las em risco, ou porque talvez seja mais inadequado, quando ela está tendo um comportamento, por exemplo, inadequado, tanto em casa como na escola, como no restaurante, enfim. Então, é quando a gente acaba limitando, obviamente, como o nome diz, né, essa criança de fazer ou para não fazer algo, para fazer ou não fazer algo, né? Quando afeto e limites andam juntos, os dois vão proporcionar e vão fazer com que a criança entenda que ela é amada tanto quanto ela precisa ter regras para que siga essas regras, para que entenda o limite das coisas, para que entenda que existe uma rotina, que ela tem horários, que ela tem compromissos, e isso desde muito pequenininha. Desde muito pequenininha ela vai aprender que ela tem horários para as refeições, e daqui a pouco ela tem horário para ir ao banheiro, quando ela sentir vontade ela tem que ir ao banheiro, enfim, ela tem horário para estudar, para ver o desenho. Tudo isso vai criando na criança essa noção de responsabilidade, de empatia pelo outro. Nem sempre ela vai fazer o que ela quer, ela também cede, o adulto também cede. Então, isso é muito importante. Com isso, Sheila, vem novamente a questão que a gente conversou das duas práticas que os pais têm, das duas formas do ensinamento e da educação, que é ou induzindo a criança por meio de ameaças, né, enfim, de castigos, ou explicando e ensinando para a criança, né, por que que ela pode ou não pode fazer, sempre num diálogo legal, linguagem que a criança entenda, de uma forma lúdica, muitas vezes, né? Então, eu acho bacana também conseguir entender que os dois podem andar juntos muito bem. Dentro disso, Sheila, a gente tem 4 tipos, 4 estilos parentais, 4 formas que os pais podem funcionar. nossa, O quais são? primeiro, o primeiro estilo parental é o estilo autorizante, ou seja, os pais vão dar limite e afeto na mesma proporção, né? Eles vão ser equivalentes. Por exemplo, agora, em época de pandemia, a criança pede, eu queria tanto dormir na casa do fulano, ou enfim, né? Então, de dizer, bom, eu entendo, meu filho, que tu quer muito dormir na casa do amiguinho, né? Que tu tem saudade dos teus colegas. E também agora estamos num momento de pandemia, então isso não vai ser possível. Ou antes da pandemia, e agora tu tá gripadinho, tá doente, enfim, ou os pais, ou eles vão viajar, mas a gente pode combinar um outro dia, né? A mãe vai guardar isso e a gente combina num outro dia, então uma outra oportunidade. Então, uma coisa também legal é da gente evitar dizer, eu entendo que tu queira dormir lá, mas não vai dar. Então, assim, não, eu entendo e estamos na pandemia.
e tu estás gripado, porque tá validando aquilo que a criança está dizendo, não tá excluindo aquilo, tua vontade não conta, né? Então esse é o primeiro estilo, afeto e limites iguais. O segundo estilo, que é o autoritário, como o nome diz, então, os pais vão ter muito controle, muito limite O e pouco afeto. quartel-general. Até o general. Não pode porque eu não quero, faço porque eu estou mandando, né? Então, assim, um exemplo pode ser, se tu não tirar 10 em matemática, eu não vou gostar de ti, tu tem que ser o melhor aluno, né? Por exemplo. Ou, enfim, bem isso, tu tem que me obedecer porque eu sou teu pai, porque eu sou tua mãe. Então, assim, Quem manda esse sou eu. Enquanto eu te manda sustento, sou eu que te mando. só depois dos 18 que tu vai te governar, tipo isso, né? Então, Ah, tipo, a criança aprende também pelo medo, assim, meu Deus, eu não tenho voz nessa casa, né? Não tenho participação nenhuma. O terceiro estilo é o estilo indulgente, onde a gente vê muito afeto, muito carinho e pouco limite. Então, é o reizinho da família, né? A criança que manda, ela que escolhe tudo, é ele que sabe tudo, ele que escolhe onde ele vai dormir, ele que escolhe para onde a família vai viajar, ele que escolhe o que a família vai pedir de comida ou o que, que ele quer comer. E é só aquilo, não pode ter outras opções, é aquilo que ele quer e pronto, acabou, né? Então, assim, tem a parte da criança, onde ela impõe muito a sua vontade, tem a parte do adulto que permite com que ela faça isso, porque não tem limite, não tem regra, a criança escolhe que hora ela dorme, se vai tomar banho, se não vai, né? Então, esse é o terceiro estilo, né, que é o indulgente. E o último é o negligente, né, Sheila, que eu acho que é um dos ah, piores, assim, porque afetos e limites não existem. A criança é deixada de lado. Ela não tem cruza-se voz, os ela não... braços, vai. Exato, ela não tem voz, ela não tem peso, os pais não sabem da escola, se está indo bem, como é que ela se sente, o que, que ela gosta de fazer. Então, assim, ela é jogada, ela é largada e isso acontece muito, né? E os pais também, muitas vezes, culpam a criança, porque ele é mal educado, porque ele não é carinhoso. Então, por que que a gente tem que se doar se a criança não se doa? Então, como se isso fosse uma responsabilidade da infância, do infantil, da criança, mas como que ela foi ensinada? Será que ela sabe como é que ela ama o próximo? Será que ela sabe o que é ter regra? O que é, né, ser um bom estudante, um filho legal? Como é que é a casa dessa criança? Então, esse seria o último dos estilos, assim, né? Isso que que eu gostaria de comentar, que eu acho que aborda bem assim, todas Muito as importante. perguntas que a gente comentou hoje. O espelho, né, é tudo dentro da casa da gente. É a nossa fortaleza, é onde a gente, né, começa a se estruturar para levar uma vida. Então Exato. é muito importante, né? É uma pena que existam realmente situações assim bem estranhas, como essa que tu falou por último, que deixam as crianças a ver navios e a vida que ensine, né? Exato, o mundo aí fora que vai ensinar. Qual a idade ideal para encaminhar uma criança à terapia e quais seriam os benefícios? Na minha visão, Sheila, não existe idade ideal. Existe uma demanda que a família tem, né? Algum motivo, alguma queixa que a família apresenta, tanto em relação à criança quanto em relação aos pais, ao papel deles dentro da família. De às vezes não saberem como agir, enfim, principalmente com crianças pequenas, 1, 2 anos, os pais buscam muito também ajuda psicológica para isso. Porque eles dizem, a gente não sabe, né, o que faz, ou a criança apresenta muita birra. Muitas crianças pequenas, Sheila, têm muitos comportamentos agressivos porque não, justamente não se expressam verbalmente, né? Então, assim, ficar se batendo, bater muito nos pais, jogar os brinquedos, e às vezes os pais não têm o controle ou não sabem como lidar com isso e também buscam ajuda. Então, eu acho que não tem uma idade mínima para isso. É quando os pais acham a necessidade, observam coisas que talvez não sejam esperadas para a idade, né? Que está fora uma normalidade ou algo que é esperado mesmo, né? Então, buscam ajuda. Os benefícios da terapia,
Eu sou suspeita para falar em qualquer idade dos benefícios da terapia, mas na infância, assim, principalmente, e eu gosto tanto desse mundo e desse nicho, que eu sou apaixonada realmente pela minha profissão e pelo que eu faço, é porque a gente está trabalhando com a prevenção, né? Então, assim, a gente está trabalhando no início do processo. Nós, psicólogos, somos responsáveis, inclusive, pelo auxílio na formação da personalidade dessa criança. É muito sério o nosso trabalho, né? Eu acho que também algumas pessoas ainda têm a ideia de que vai no psicólogo infantil para brincar, para jogar. Então, às vezes acham que é assim perda de tempo, enfim. Não, né? Os nossos instrumentos, o que a gente utiliza, desde a observação que a gente faz, uma observação clínica, até os instrumentos que são jogos terapêuticos, livros, né, que são voltados para o mundo infantil e para diversas demandas, porque tem material para tudo, para agressividade, para tristeza, para não fazer xixi, cocô, para mau comportamento, não falta de socialização, que hoje a gente está percebendo muito também por causa dessa pandemia, né? Então assim tem materiais para qualquer coisa e a gente é muito responsável e auxilia nessa parte, assim. Então eu acho que só tem a agregar, só tem a auxiliar e também tendo a noção e a visão, Sheila, que as crianças, adolescentes, adultos, obviamente que, salvo os casos extremos, não necessariamente vão precisar ficar o resto da vida em terapia. As pessoas têm essa noção e esse tabu, assim, de que não, se eu levar meu filho, meu Deus, não vai sair de lá nunca, ou quanto tempo será que fica? Gente, primeiro vão conhecer o trabalho, assim, né? Perguntem, questionem, a gente está aqui para auxiliar nessas dúvidas, né? E para Claro. ajudar pelo tempo que for necessário. Meu filho já é adulto, temos uma boa relação. Porém, não sei ainda nada sobre a vida íntima dele, embora eu já possa imaginar algumas coisas. Isso me incomoda, porque ele não se abre comigo. Onde foi que eu errei? Pois é, por que será que foi a mãe ou o pai, não sei quem mandou essa pergunta, que errou, né? Como a gente falou antes, os pais são os melhores que eles podem ser, né? Os pais saudáveis, obviamente, né? Então, não os pais negligentes lá que a gente comentou. Mas eu acho que uma boa saída para isso pudesse ser, inclusive, a terapia familiar, se os dois concordarem com isso. Mãe e filho fazerem terapia juntos, para entenderem, antes disso, obviamente, a mãe tentar se aproximar do filho e perguntar: meu filho, a mãe se preocupa em relação à tua vida, a mãe não sabe muita coisa. Eu queria entender, assim, por que que isso existe, tem alguma coisa que a mãe fez ou que a mãe possa melhorar para que a nossa relação seja mais saudável. Eu acho que as pessoas, Sheila, têm muito problema com a comunicação. As pessoas não se comunicam, Total, elas não total. Elas tiram falam, elas não. conclusões de acordo com com as suas crenças, mas elas não estão, elas, eu não vou generalizar, eu digo grande parte, não estão prontas para ouvir o outro. Exato, com certeza. Então, assim, eu acho que porque a Sheila tá olhando para o lado, ela não tá interessada no que eu tô falando. Mas eu não perguntei isso para ti. Eu não sei se talvez não foi um bicho que passou voando e tu olhou. Então, assim, as pessoas não perguntam e elas criam coisas na cabeça e se fecham naquilo. E aí fica essa questão de uma falta de comunicação, o filho não comenta da vida íntima, mas talvez seja alguma coisa que ele não se sinta também confortável para falar e tá tudo bem, mas a gente precisa pelo menos da abertura para que essa pessoa diga, olha, eu não quero comentar sobre isso, isso é uma coisa particular minha. Ok, mas pergunte, né? Vá atrás, e senão o filho vai continuar assim e a mãe vai continuar não entendendo por que que ela não sabe da vida do filho, né? É, sempre alguém tem que abrir uma porta, né? E se a Com pessoa certeza. se a pessoa se mostra disposta a uma conversa, e se a outra parte não está disposta à conversa, ao menos houve uma tentativa. E no futuro, Exatamente. sabe, né? É. Essa pessoa vai saber pelo menos que houve uma abertura em algum momento. Perdi minha filha de 15 anos em 2014, de AVC.
Na época, minha filha menor tinha 6 anos. Hoje ela tem 13. E sempre fala muito na irmã. Isso é normal? Isso é normal, porque existe a saudade, existe a falta, né? Existem lembranças, né? Talvez existam ainda coisas dentro da casa que remetam à irmã, que façam lembrar da irmã. Então, sim, a gente também precisa tratar o luto, como vocês comentaram, tu e a Valéria semana passada, como algo normal, como algo, sim, que precisa ser dito, mas também precisa ser trabalhado se alguma das partes ache isso negativo ou que não esteja trazendo, sei lá, bons frutos, coisas boas, enfim. Então, assim, bom, será que essa menina precisa de um auxílio? Ou será que ela fala da irmã por simples saudade? Porque realmente ela vai lembrar sempre da irmã. Foi uma perda súbita, né? Então, enfim, eu acho que a gente precisa também normalizar mais algumas coisas, né? E entender Sim. que talvez se isso também não é incômodo para a mãe, talvez, que também a mãe tente buscar ajuda ou explique para essa filha, olha, minha filha, talvez seria interessante a gente conversar com alguma pessoa que entende sobre o assunto, porque talvez a mãe não tenha todas as respostas às perguntas, enfim, não sei, vamos avaliar também. Mas então, mais uma vez, se colocar à disposição, ouvir, perguntar, para poder entender. Mas sim, é normal. Sim. Ó, crianças e adolescentes que se metem nas conversas dos adultos seriam sem limites? Como corrigi-los? Daí tem aquela questão assim, de como os pais também impõem isso, né? A criança sempre vem falar e nunca é ouvida, nunca tem chance, ou vem falar, mas só um pouquinho, agora o pai está conversando. Continua ou termina aquele assunto e dá a palavra para a criança. Eu me recordo até hoje, assim, chego aqui com a minha mãe, sempre foi assim. E é assim até hoje, né? Quando ela está falando, eu não interrompo, eu espero, talvez, assim, eu preciso falar. Eu espero ela acabar de conversar com alguém e coloco, então, o que eu preciso. E sempre foi assim, só um pouquinho, a mãe está conversando. Ou, meu filho, esse assunto não é um assunto para crianças, né? Então, se essa criança quer se meter no assunto, não ficar Sim. se metendo com os adultos conversando. Então, assim, esse não é um assunto para crianças, enfim, perguntar o que a criança precisa, se está precisando de alguma coisa, falar alguma coisa, né? Enfim, ou talvez achar também momentos mais adequados para conversa, por exemplo, conversas entre pai e mãe e tal, que seja talvez num horário adequado dentro do quarto, com a porta fechada, enfim, essas coisas também que a gente pode arrumar estratégias para que também não implique na criança ali toda hora ficar interrompendo, né? Quando peço alguma coisa para a criança e ela faz ao contrário, de propósito, como faço? Eu acho que mais uma vez a gente volta na questão do limite e na questão do que os adultos também fazem, né? Então, assim, faz a contrário de propósito. Bom, meu filho, por que que tu tá fazendo X se a mãe te pediu Y? Tu não entendeu o que a mãe te explicou, tu não entendeu o que a mãe te pediu, né? Qual é o objetivo daquela atitude? Será que mais cedo aconteceu alguma briga e a criança está fazendo isso? O que que a criança ganha ou perde tendo esse tipo de comportamento, né? Então, assim, será que os pais enfatizam muito ou só dão atenção para essa criança quando ela se comporta de forma inadequada? Será que quando ela faz as coisas certas, os pais validam ela? Ah, meu filho, que legal que tu arrumou a cama hoje. Ah, bacana, parabéns. Ah, filho, a mãe tá muito feliz por algo que tu fez, né? Então, assim, essa criança também é validada, né? Ela tem elogios ou ela só recebe crítica e punição? Interessante mesmo. Nossa, Uhum. realmente. né? É muito complexo, assim, né, Sheila? Mas eu acho que a gente sempre tem que tentar ver também a nossa parte, o nosso lado, né, dentro desse mundo infantil que tem tanto a nos ensinar, assim. Eu aprendo muito com os meus pacientinhos, né? Eu acho que eles me trazem muitas informações. Qualquer movimento que eles fazem, eu acho que é um movimento a ser analisado, a ser validado, interpretado e questionado. Eu acho Claro. que essa questão da gente também perguntar muito e se mostrar interessado pelo mundo da criança
faz com que elas se aliem cada vez mais a nós, assim, e atendam nossos pedidos ou nos respeitem também, né? Com certeza. Realmente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar por aqui. Se alguém tiver afim também de entrar na live, pode entrar junto com a gente. Ai, legal, E... participem, pessoal, da live! Mágico! E, Valéria, tu sentiu que nesse período da pandemia, assim, aumentou os casos de pais, assim, sem muita paciência com os filhos? Para mim, Sheila, tá. Sim, com certeza. E criança sem paciência também, né? Hum. Então, tá todo mundo impaciente. E eu E acho que que cada dica vez tu mais. daria para os pais que têm crianças dentro de casa nessa época onde eles não estão frequentando a escola? O que fazer com, por exemplo, tenho duas crianças dentro da minha casa. O que que eu faço para não deixar aquilo cair numa situação maçante, numa rotina pesada? O que que eu faço com os meus filhos? Usa a criatividade. Os pais agora têm que ser assim, ó, criativos, atores, atrizes, professores, pedagogos, psicólogos, tem que ser tudo agora, né? Então, assim, vamos inventar um jogo. Vamos criar um jogo de tabuleiro com a criança. Nós vamos inventar as casinhas, o que que vai ter ali, imite uma galinha, ou para crianças maiores também, né? Diga o que você pega leve. Diga o que você, qual era o seu comportamento, o que você fazia quando você era criança. Perguntar então se cair para os pais, né? O que você mais gosta de fazer? O que te deixa mais irritado? Vamos inventar jogos. Vamos criar novas regras para jogos que já existem. Tipo no Uno lá, então. Cada vez que cair, cada vez que alguém tirar o 6, que alguém botar o 6 na mesa, tem que dar uma volta, correr na casa. Tem que fazer 10 polichinelos. Não sei. Então, assim, vamos criar, vamos ser criativos, vamos inventar, vamos buscar recursos e materiais, seja em livros, seja nos vídeos, seja. Eu acho que, assim, talvez gastar 10, 15 minutos procurando coisas diferentes e propor isso para os filhos seja legal. Vamos incluir mais os filhos nas tarefas da casa também, né? Então, assim, uma paciente adolescente minha essa semana falou: Luana, ela tá na praia há algum tempo já com a mãe, desde faz uns 3 meses, eu acho, e aqui elas têm uma auxiliar na casa, que arruma a cozinha e tal. E lá a auxiliar vai uma semana sim, outra não. E dela disse: Luana, eu tô arrumando a minha cama todos os dias. Porque eu nunca fiz, porque eu tenho preguiça. Porque de noite a gente já vai bagunçar de novo, por que eu tenho que arrumar a cama de novo? Sim. Então, assim, eu tô arrumando a minha cama, ela tá cozinhando mais, fazendo outras coisas, assim. Então, assim, que bacana, que legal. E daí eu perguntei: tu não te sente melhor com a cama arrumada? É melhor ver tua cama bagunçada, por mais que tu vá bagunçar, ou ver arrumada? É legal, né? Porque o quarto fica mais organizado. Então, joia, vamos incluir as crianças nas tarefas. Hoje tu vai secar a louça e depois que tu secar a louça, a gente vai fazer tal coisa. Hoje, quando tu arrumar a tua cama, depois que tu organizar todo o teu quarto, tu vai ter direito a pedir, a escolher o que que a gente vai comer de noite. Então, assim, algumas coisas também é o que a gente falou do negociar. Vamos, às vezes, utilizar a barganha também. Nem sempre, mas vamos barganhar com as crianças que elas gostam disso. Até o momento em que elas passam, porque elas viram que é muito mais legal ter o quarto arrumado, fazer os temas logo do que deixar para depois, para poder se livrar dos temas. Assim, nossa, agora eu tenho um final de semana só para brincar. Sendo que semana passada eu tive que fazer o tema final de semana, que saco, né? Então, eu acho que assim, vamos usar a criatividade, que as crianças também afloram as delas e daí fica tudo certo. É. Fazer a última pergunta, então, aqui, ó. Quando a criança mais velha quer se comparar com a outra mais nova, tendo as mesmas atitudes para chamar atenção, disposição somente para elas. Entendi. Sim, a mais velha quer se igualar à mais nova, porque, enfim.
É. Qual é a necessidade de se igualar mais nova? Será que é legal a gente querer retroceder, né? Mas por que tu quer ser que nem o teu irmão mais novo? Ele é o mais novo, tu é o mais velho. Então, exemplo para o humano. O humano se espelha em ti. Se ele não te ter como exemplo de irmão mais velho, que é o legal, que é o educado, que é o criativo, como é que o humano mais novo vai se inspirar? Então, assim, vamos validar mais o humano mais velho também, para que ele se empodere, se sinta nesse papel. Nossa, o mano mais novo de mim, é verdade? Eu sou o modelo dele. Eu sou o mano mais velho. Então vamos lá, vamos dar o exemplo pro mano. E não querer retroceder, né? E ser a criancinha pequena. Isso aí já passou, já teve o tempo dele, de criancinha pequena. Muito obrigada por tu ter vindo aqui hoje fazer essa live, Luana. Foi muito assim enriquecedor. Eu não sabia realmente sobre esses 4 tipos de comportamentos que tu citou aqui na live. Então, é o que eu digo, né? O que me motiva assim a fazer essas lives é poder aprender todo domingo para mim, que sou estudante de psicologia, amante dessa cachaça que é a psicologia. E eu acho assim, ó, que não é uma atividade fazer uma live dessas que me traga dinheiro. Porque para mim, Sheila, dinheiro é apenas um troféu por algo que a gente já fez lá no passado. E isso aqui para mim, ele é um troféu de uma realização do presente que vai ficar para sempre comigo, porque eu guardo no meu coração e na minha mente, porque é algo que eu aprendi. Então, assim, eu te agradeço muito por ter me trazido ainda mais aprendizado nesse domingo, ter esclarecido tantas dúvidas aqui pra gente, tá? E dizer que foi um prazer ter te conhecido. Ai, Sheila, muito lindo tudo que tu falou, né? Eu que agradeço muito pelo convite. Né? Eu também, mais uma vez, digo que adoro a minha profissão, adoro trabalhar com criança e adolescente, é um desafio para mim, né? Mas é muito enriquecedor porque eu também aprendo muito, né? Então, lidar com as crianças, com os pais também, para mim é muito legal, é um aprendizado. Então, eu te agradeço muito pelo convite, né? Espero que todas as lives possam ajudar as pessoas sempre, que é esse o nosso objetivo aqui, é trocar informação, é o aprendizado, e isso a gente vai aprender sempre, até o último dia das nossas vidas. Então, isso é muito importante. Muito obrigada mesmo pelo convite. Tudo de bom para ti. Eu que te agradeço. Boa noite, pessoal. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau!